Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou apresentar um dos pensadores mais importantes da história do cristianismo. Talvez aquele, seguindo o Senhor Jesus Cristo, talvez um dos mais importantes, ou não, mesmo o mais importante, que foi aquele que doutrinou, que fez portanto, uma sistematização dos ensinos do próprio Cristo, não é? E depois que foram compilados no Novo Testamento. E com isso todos nós sabemos. Estou a falar do apóstolo Paulo e eu apresento aqui Paulo, escritor de cartas. Um livro fantástico. Paulo, escritor de cartas, o seu mundo, as suas opções, as suas técnicas. Portanto, pelas edições paulinas, que teve a sua primeira edição em 2010 e depois uma reedição em 2017, escrito por Jerome Murphy O'Connor. Jerome Murphy O'Connor, que é um padre dominicano irlandês, que é uma das autoridades mundiais nos estudos do apóstolo Paulo. Portanto, eu vou repetir, é uma das autoridades mundiais nos estudos do apóstolo Paulo. Portanto, eu vou mostrar novamente a capa do livro. Paulo, escritor de cartas. Este livro é um livro que vai nos fazer, portanto, a apresentação do apóstolo Paulo, portanto, uma pequena biografia do apóstolo Paulo, e depois vai aqui nos mostrar que, de facto, portanto, vamos aqui no índice, vamos no fim ver que de facto qual foi todos os ensinamentos, a importância dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Portanto, há um prefácio, portanto, o prefácio escrito por portanto, José Tolentino Mendonça, que é outro padre jesuíta e estudioso. Depois temos a introdução. Depois temos Mãos à Obra, capítulo 1, Mãos à Obra, onde vamos ter as ferramentas da profissão do escritor. Paulo usava um secretário. Os secretários do século I e as suas competências, aqui é uma descrição de como é que se escrevia naquele tempo. Os registros, o redator, o editor, o substitutor do autor, os colaboradores e coautores, 1ª, 2ª e Tessalonicenses, 1ª aos Coríntios, 2ª aos Coríntios, outras cartas, coautor na prática, um estilo paulino, os etnógrafos e a tradição da Igreja, enviar uma carta. Logo no primeiro capítulo temos toda a descrição da historiografia e da forma de escrita, portanto, do século I, não é? Depois de Cristo. Depois, no capítulo 2, temos estruturar uma carta. Portanto, cartas ou epístolas, portanto, a diferença entre as cartas e as epístolas, o endereço, o remetente, o destinatário, a saudação inicial, a ação de graças, as cartas gregas em papiro, a formulação de graças, ações de graças no corpo da carta, a ausência da ação de graças, ações de graças como introdução, o corpo da carta. Portanto, este autor é um autor católico, atenção, mas os protestantes também podem ler o livro, porque é uma fonte histórica inesgotável, não é? Carta retórica nas cartas, o esquema retórico aplicado às cartas paulinas, o uso e esquema retórico, a importância do propósito, portanto, a classificação epistolar das cartas, conclusão da carta, bênção final, saudações, o desejo de paz. Isto é, portanto, segundo capítulo. Terceiro capítulo, as coleções da carta, portanto, a teoria evolucionista, teoria do Big Bang, escrita de Paulo, e vou explicar porque é que há esta parte final, envolvido, a ordem e tamanho das cartas, o tamanho das cartas, a ordem das cartas, a criação, A, B, C, D e AB. Esta parte final, porque é que esta parte final tem esses nomes? Porque esta parte final vai fazer a ponte entre o contexto cultural do autor e o nosso contexto e as nossas filosofias pós-modernas, que é uma coisa que os autores católicos fazem muito bem. E eu tiro o chapéu no último capítulo, porque o último capítulo faz essa tal transcrição sobre os nossos contextos e a importância que têm as cartas paulinas, as epístolas, no mundo moderno e pós-moderno.
Portanto, fica aqui esta recomendação de leitura. Portanto, o livro Paulo, Escritor de Cartas, de Jerome Murphy O'Connor, um livro sobre o apóstolo Paulo, como muito poucos há escritos, e uma grande recomendação que eu faço aos meus amigos do Facebook e do YouTube. E espero que possam, quem tiver a oportunidade, de poder comprar este livro para enriquecimento cultural também, e até da própria palavra, para todos os crentes, para enriquecerem espiritualmente os seus conhecimentos. E espero que com isso tenham gostado mais deste vídeo, e então até breve.